Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica, beleza? Bom, na aula de hoje nós iremos continuar, destacando sobre o funcionamento do computador. Nós vimos na primeira aula o que seria hardware, nós vimos na segunda aula o que seria software, como que funcionam os dois, e agora nós iremos falar sobre dispositivos de entrada e saída. Uma grande repercussão, que nós vivenciamos isso no cotidiano, é que as pessoas que não possuem competência sobre informática, eles costumam comentar o seguinte: a máquina vai dominar o mundo, daqui uns dias vão substituir os seres humanos. Gente, não tem nada disso. Por que não tem nada disso, professor? Como que o senhor pode afirmar com tanta convicção? Porque toda máquina, independente se for um computador, se for uma máquina de lavar roupa, se for um micro-ondas, enfim, qualquer objeto computacional, ele tem que ter esses três processos. Eu preciso da entrada, eu preciso do processamento e eu preciso da saída, tá? Então nenhum equipamento computacional funciona se não tiver esses três processos. Certo? Então o que seria, professor? A parte de entrada. A parte de entrada, gente, é quando você solicita algo para a máquina. Por exemplo, você vai querer abrir o Facebook no teu computador, no teu celular, certo? Ou você algum dia chegou no seu celular e estava aberto o Facebook do nada, do pensamento. Não. Se você não dar uma instrução para a máquina, ela não vai executar. Ela não vai fazer o processamento. E uma vez que você solicitou acesso ao Facebook, você inseriu suas informações de login, de senha, automaticamente ele vai carregar a página do Facebook, vai verificar o perfil, vai fazer o processamento se existe mesmo essas informações armazenadas no banco de dados, e uma vez que essas informações estejam corretas, o que acontece? Ele mostra o teu perfil. Então, tudo na vida, já viu aquele ditado? Tem o início, meio e fim? Na parte computacional é a mesma coisa, tá, gente? Então existe a entrada, existe o processamento e existe a saída, beleza? Só que na parte de concursos públicos nós temos que detalhar, o que seria a entrada, o que seria o processamento e o que seria a saída, Então vamos comigo aprender, o que seria esses dispositivos de entrada e saída. Bom, pense só, se você vai mandar uma informação para o computador, certo? Você precisa se conectar ao mesmo, correto? Se você se conecta ao computador, você precisa identificar quais são os seus conectores. Nós vimos lá na aula de hardware que tudo está conectado à placa-mãe, porque é ela que distribui a informação por todo o computador. E aí você precisa, tá? Você precisa saber para que servem, os conectores de entrada ou saída. Vamos começar aqui, nessa parte, falar sobre os conectores. Nós temos aqui o tipo de conector chamado de PS2, que são referente a teclado e mouse. Então, essa bolinha, esse círculo que pode estar, aqui no caso, nós temos somente um conector PS2. Esse conector PS2, ele funciona tanto para mouse quanto para teclado, tá? Mas poderiam ter dois também, USB, Para que servem as conexões USB? Pode ser também para teclado e mouse, eu posso conectar um HD externo, eu posso conectar uma impressora, eu posso conectar uma scanner, um joystick, um controlador de jogos. Então, o USB, seria um barramento serial, serve para infinitos, tipos de dispositivos, tipos de driver, beleza? Bom, uma coisa muito interessante que eu até coloquei em destaque para vocês aqui é quando se trata, dos dispositivos de vídeo. Isso cai muito em concurso público, tá? Hoje, atualmente, se tem três tipos de conectores que fazem referência a vídeo, Vídeo que seria o quê? A tela do seu monitor, Ou você pode conectar um computador diretamente a uma televisão. Enfim, existem três, tá? O primeiro, que eu vou destacar que seria esse azul, é chamado de VGA. Por que é VGA? Adaptador de gráfico vídeos, Ele é o primeiro, O sinal dele, você tem que lembrar que ele é analógico, não é um sinal digital, e ele não passa áudio,
tá? Então ele é somente um conector para vídeo, beleza? Depois do VGA nós tivemos a evolução e tivemos o DVI. Professor, o que significa DVI? Interface Visual Digital. Então aqui nós já temos a evolução. Aqui o sinal é digital. E da mesma forma que é o VGA, aqui também só passa vídeo. Então, se cair na tua prova e perguntar que conector serve esse, né? E aí a grande diferença é que ele tem vários pontinhos e ele tem esse sinalzinho de menos, se você fazer uma comparação com o VGA. E o VGA sempre vai ser esse conector azul, tá? Então, a grande diferença que existe entre os dois é que o DVI tem uma qualidade melhor de resolução, né? Porque ele é digital. E nós temos hoje o bambambam, né, dos conectores de vídeo, que é chamado de HDMI, né? O que significa HDMI? Interface multimídia de alta definição. E aí é que vem o X da questão. Além de ser alta definição, gente, não que o DVI também não seja de alta definição, só que aqui tem um grande trunfo na manga, porque ele passa tanto áudio quanto vídeo em um somente cabo. Então esses dois aqui só vai passar vídeo. Mas e se eu quiser colocar áudio? Eu tenho que colocar um outro cabo, certo? Agora, esse aqui eu consigo transmitir em um cabo só com alta definição, tá? Tanto áudio quanto vídeo, beleza? Então essa é a grande diferença, tá? Então já vimos até então o HDMI, vimos o VGA, vimos o DVI, vimos o teclado e mouse que pode ser tanto no PS2 quanto nas entradas USB. A USB também pode ser para impressora, para celular, para cartão de memória, para adaptador de cartão de memória, né? Nós temos aqui as entradas USB, né? E aí tem uma grande diferença também, mas isso já não é focado para concurso. Quando você tiver essas cores azuis, né, no seu entrada USB, significa que ele é 3.0. As tiver cores cinzas em questão são 2.0, qual a diferença? Só questão de taxa de velocidade, tá? E aí nós temos esse aqui também que é importante você saber, que é uma placa de rede, onde você coloca um cabo com um conector RJ45 que permite você conectar à internet. Então isso aqui também é interessante você saber. E aqui nós temos, né, um painel de áudio e multimídia, onde você vai conectar caixas de som, onde você vai conectar microfone, fones de ouvido, beleza? Então, áudio e multimídia. Então, só para massificar nosso conhecimento, se eu não estou utilizando um cabo HDMI, eu preciso utilizar um desses dois cabos mais o conector do áudio multimídia para que possa funcionar no meu computador tanto áudio quanto vídeo, beleza? Agora, se eu estou utilizando somente o conector HDMI, eu só vou utilizar ele, eu não preciso utilizar um outro conector para sair áudio, beleza? Então, essa é os conectores, né, que você precisa gravar, né? Mas a título de curiosidade, né? Para concurso público, o que estão se cobrando mais? A comparação desses três tipos de conectores que fazem referência a vídeo. Para massificar nosso conhecimento, né? Assim como nós fazemos nas aulas anteriores, vamos responder questões, né, galera? Bom, a primeira questão, né, é do Tribunal Regional Eleitoral, né, de Pernambuco. A banca legisladora foi o CESP do ano de 2016 para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte: assinale a opção que apresenta o dispositivo de conexão que suporta por meio de um único cabo, formatos de imagens de televisão ou de computador, que é o que nós citamos anteriormente, incluindo resoluções padrão, alta definição, 4K e áudio. Então, aqui a gente já matou a charada, né? Mesmo que pareça uma sopa de letrinha para vocês, EGA, pelo amor de Deus, né, gente? VGA, somente áudio. DVI, somente vídeo, perdão, VGA. DVI, somente vídeo também. E vídeo componente nem existe.
né? Aqui nós temos somente digital, né? Aqui nós temos sinal analógico, né? E aqui nós temos sinal com alta resolução, né? Nós temos áudio passando e nós podemos ter até 4K. Então, nosso gabarito é a entrada HDMI, né? Lembrando, o que significa HDMI? Interface de multimídia de alta definição, beleza? Então, lembre-se que está caindo quando se cobra a questão de conectores, beleza? Então, gabarito B. Bom, entendemos, né, que os dispositivos de entrada e saída, né, eles fazem interação do homem, né, com o computador, né? É eles que você manda a informação e é a partir deles que você recebe as informações, certo? E aí esses dispositivos, eles são conectados aos conectores da placa-mãe, para de modo que eles interajam com o computador. Só que não adianta você pegar, por exemplo, tua caixinha de som e conectar nos conectores da placa-mãe se não estiver instalado essa palavrinha mágica, tá? Professor, o que é essa palavrinha mágica? Driver, gente. Drivers são sistemas. Gravem aí, por favor, isso é muito importante. Drivers são sistemas que permitem a interação entre o dispositivo de entrada ou o dispositivo de saída e faz a interação com o sistema operacional. Então, quer dizer o que, professor? Que se eu tiver a caixa de som e eu tiver o sistema operacional, exemplo Windows 7, e não tiver no meio dele o driver, não vai funcionar? Não vai funcionar, tá? Então, eu sei que vocês falam para mim, mas eu não instalei nenhum driver no meu computador, mas a pessoa que fez a formatação e a instalação do sistema operacional, ele também faz a instalação do driver. Porque se ele não fizer a instalação do driver, esse dispositivo, seja de áudio, seja de vídeo, seja dispositivos USB, ele não vai funcionar. Então o driver ele é muito importante, ele é um software controlador. Sem ele, o teu dispositivo não funciona. Então tá aqui, ó, os dispositivos, né? Aqui nós temos um exemplo, uma câmera, uma webcam, uma placa de rede, exemplo, e aqui nós temos o CD contendo os drivers. Se você não instalar, se você retirar os drivers, não vai funcionar, tá? Por quê? Porque o driver que faz a comunicação com o sistema operacional. Lembre-se disso, drivers são sistemas, né, que fazem a interação entre o dispositivo e o computador. Já caiu numa prova e falando que o sistema que faz a interação entre os dispositivos e o computador se chama drive, tá? Drive. Lembre, toda vez que falar sistema, gente, driver com R. Então, toda vez que falar driver com R no final, é sistema. Toda vez que falar drive sem o R, você está falando de hardware. Para entender melhor, eu quero que vocês façam uma pronúncia aí comigo. Vocês falam pendrive ou pendriver, certo? Com certeza vocês falam pendrive, certo? Por que é pendrive? Porque drive significa dispositivo, tá? Então, é dispositivo de algo. Então, existe o pendrive, existe o hard disk drive, que é o HD. Nós temos o drive de CD, drive de DVD. Então, toda vez que tiver a palavra drive, eu estou falando do dispositivo. Então, quer dizer que eu falo drive da câmera, drive da placa de rede, drive, por exemplo, da webcam. Por quê? Porque eles são dispositivos, não é a parte física. Agora, se eu falo driver com R no final, significa que é o software que faz a interação entre o drive e o computador. Beleza? Então, driver com R, software que faz a comunicação entre a máquina e o sistema operacional, tá? Drive, somente, sem o R, ele é a parte física, beleza? Então, vamos responder questão para massificar nosso conhecimento. Essa questão foi da Polícia Científica do Estado de Pernambuco, né? A banca realizadora foi o CESP para o cargo de perito, tá?
Para controlar os dispositivos de entrada e ou saída de um computador, a fim que deseja possível interagir com eles, é correto o uso de algoritmo de escalonamento de processos, pelo amor de Deus, gente, tá? Não tem nada a ver. Eu sei que é uma sopinha de letra, mas não tem nada a ver. Software de monitoramento de tarefas, também não tem nada a ver. Software para gerenciamento de arquivos, você vai fazer uma interação com o dispositivo, com o hardware, não é com o arquivo. Então você pode eliminar. Driver, com o R no final, que significa software, driver de dispositivo. Tá aqui o nosso gabarito, tá? Então, driver de dispositivo. Toda vez que falar driver com um R no final, significa que ele é um sistema. E para você conectar a um dispositivo de entrada e saída, você precisa do seu respectivo driver. Então, gabarito D, beleza? Então, viram como que se cobra isso em questão de concurso público? Nós temos que ficar atentos com isso, beleza? Bom, agora já que nós sabemos o que é um dispositivo de entrada, que é para solicitar informações, que é dispositivo de saída, que permite você obter um resultado. Sabemos que para funcionar esse dispositivo, tanto de entrada quanto de saída, ou os dois, eu preciso de um driver, que é o software que faz a interação entre o dispositivo e o computador. E agora a gente vai especificar quem são dispositivos de entrada e quem são dispositivos de saída. Começamos pela categoria de dispositivos de entrada. Sabemos que entrada é que você manda no computador. Então gravem essa palavra aí. Você manda no computador, gente. Não é ao contrário. Então a máquina nunca vai dominar o mundo. Por quê? É você que passa, é você que transmite o que você quer e ela simplesmente procura e traz para você, se caso encontrar ou não a sua solicitação. Beleza? Então, para concurso, o que eu preciso saber quando se trata sobre dispositivos de entrada, professor? Eu preciso saber do mouse, eu preciso saber que o teclado eu mando informação, microfone eu também mando informação, webcam eu também mando informação, scanner também manda informação. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é scanner. Gente, scanner é aquele dispositivo que você coloca um documento e ele pega aquela informação e transmite para o computador, tá? Continuando, você também tem o mouse que pode ser, aqui nós colocamos o mouse interno do notebook e o mouse normal, né? Nós temos esse aqui também que cai em concurso, só que ele cai com a palavra de joystick. Professor, o que é isso? Joystick, tá? Joystick nada mais é do que um controlador de jogo, controle de videogame, certo? Então você pode adaptar no teu computador um controle de jogo, claro, você vai ter que estar utilizando um jogo, né? E você pode utilizar ele como ferramenta para mandar solicitações, né? E você também tem a scanner de mão. Scanner de mão vai cair no teu concurso, tá? Scanner de mão. Muitas pessoas gravam isso aqui como leitor de código de barra, mas no concurso cai um nome técnico. E o nome técnico é scanner de mão, beleza? Então, todos esses dispositivos aqui são responsáveis por mandar solicitações para o seu computador, beleza? Vamos ver como é que cai isso em questão de concurso público, né? Essa questão foi do IFMT, né, do ano de 2016 para o cargo de técnico e a banca realizadora foi a Funrio. Vamos verificar o que eles estão cobrando para a gente. Bom, são dispositivos ou periféricos de entrada de um computador. Então ele quer saber o seguinte: quem são os dispositivos de entrada? A título de curiosidade, algumas bancas chamam os dispositivos de entradas ou periféricos de entrada. Se cair na tua prova dispositivos de entrada ou periféricos de entrada, está correto. No caso aqui, a Funrio foi bacana com a gente porque ele falou são dispositivos ou periféricos de entrada. Então ele utilizou as duas nomenclaturas, beleza? Então vamos verificar o seguinte: a câmera é um dispositivo de entrada? Lembre, você vai retirar uma foto ou você vai visualizar uma foto? Então, se você vai tirar uma foto, concorda comigo que você está mandando uma solicitação? Se você manda uma solicitação, ele é um dispositivo de entrada. Microfone. Microfone você
manda uma solicitação também, porque você fala, certo? Então, também é um dispositivo de entrada. Agora, projetor, para quem não sabe o que seria projetor, projetor é aquele data show, né, que a gente vê na aula, por exemplo, pode ser até a própria televisão, porque, queira ou não, ela está representando a tela do meu computador, certo? O projetor você não manda, você simplesmente recebe a informação. Então, você elimina. Então, essa alternativa não está correta, beleza? Então, vamos para a próxima. Câmera a gente sabe que é. Mesa digitalizadora também sabemos que é, porque é uma scanner de alta extensão, tá? Microfone sabemos que também é, porque você manda uma informação para o computador. E scanner também é, certo? Então está aqui o nosso gabarito. Mas se você tiver em dúvida, vamos utilizar a eliminação nessa questão. É interessante quando você pega uma questão dessa, porque você vai ter que olhar um por um, certo? Então vamos olhar. A C não pode ser porque o projetor, você recebe as informações, você não manda, certo? Então você elimina a C. Projetor está na D, então você elimina também, né? E aqui o modem, certo? O modem nós vamos aprender mais lá na frente que o modem ele pode ser considerado um dispositivo misto. Porque você manda informação para a internet e você recebe informação para a internet. Então, nosso gabarito em questão é a alternativa B, tá? Lembre-se disso. Falou em entrada, eu tenho que mandar uma instrução. Como é que eu mando uma instrução? Teclado, mouse, né, joystick, né, leitor de mão, né, que é, na verdade, scanner de mão, que é chamado de leitor de código de barra, mesa digitalizadora, tá? Tudo que você passa uma informação para o computador é chamado de dispositivos de entrada ou periféricos de entrada, beleza? Vamos para o próximo gabarito, é a B. E agora, dispositivos de saída, tá? Dispositivo de saída, gente, é o processo inverso. Se no dispositivo de entrada você manda no computador, certo? Dispositivo de saída você recebe do computador. Como que eu recebo do computador? Através da tela. Se é através da tela, nós falamos que é do monitor. Se eu quero ouvir uma música, por exemplo, eu vou lá clicar na música 2 vezes. Uma vez que eu cliquei 2 vezes, a música vai sair para mim. Como é que ela sai? Na caixinha de som. Mas se eu não tenho uma caixinha de som, por exemplo, eu posso ter um fone de ouvido, certo? Então a música vai sair para mim também. Se não tiver no fone de ouvido, eu posso, por exemplo, mostrar uma imagem. E aí essa imagem pode sair ou do meu monitor ou de um data show, que também pode ser chamado de projetor. Agora imagine só, eu preciso entregar um trabalho no órgão que eu passei, né? E esse órgão eu tenho que mandar, por exemplo, um trabalho, né? Seguindo as normas da UNT. Então eu preciso de uma impressora, certo? Para retirar o documento de dentro do meu computador. Ou, por exemplo, eu preciso entregar um folder, né? Um folder, para quem não sabe, é como se fosse um panfleto de um tamanho maior, né? E para isso já cai em concurso, tá? Eu sei que é chato, mas cai essa palavrinha aqui, ó, plotter. Professor, o que é plotter? É uma impressora, né? Só que com capacidade maior de impressão, tá? E tem outra coisa também, isso aqui eles cobram. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é uma placa de vídeo. É aqui que é conectado, né? É a conexão que vai no teu monitor. Lembrando que essa placa de vídeo pode ser 3, né? Vamos lembrar? HDMI, que é a alta definição e pode passar tanto áudio quanto vídeo. Pode ser DVI, né? Ou pode ser também a parte de VGA, que seria somente analógico. Perfeito? Então, tudo isso aqui cai no teu concurso e ele pergunta, o que é isso? Tudo isso aqui são dispositivos de saída. Vamos verificar como é que se cobra isso, beleza? Essa questão foi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Comperv foi a banquilizadora para o cargo de auxiliar do ano de 2016. Eles cobram o seguinte: para cadastrar um novo aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o servidor público encarregado utiliza os dados pessoais do estudante, né, no sistema acadêmico. Um scanner para digitalizar os documentos, né, de identificação do aluno e uma impressora laser para imprimir o comprovante de cadastramento entregue ao estudante ingressante. Neste sentido,
teclado, scanner e impressora são respectivamente dispositivos de... Bom, vamos fazer aquela analogia. Eu estou mandando no computador ou estou recebendo informação. Se eu estou teclando, eu mando uma informação para o computador. Se eu mando, é dispositivo de entrada. Então, o primeiro, entrada. Certo? Scanner. A scanner você recebe o documento ou você manda o documento para o computador? Você manda o documento para o computador. Então, se você manda, entrada. Impressora. Se você entregou o documento para o aluno, você concorda comigo que está saindo do seu computador? Se está saindo do seu computador, saída. Então está aqui nosso gabarito, tem que estar entrada, entrada e saída. E o gabarito é a alternativa D. Viu como é importante você entender e compreender muito bem para que serve dispositivo de entrada e para que serve dispositivo de saída? Uma vez que você entendeu o conceito, fica muito fácil. Ele poderia colocar várias assertivas para a gente analisar, né? Mas como eu já entendi, tem que cortar essa parte, 32 minutos. Como você entendeu essa parte, fica muito mais fácil de você raciocinar e analisar, beleza? Então, vamos agora falar sobre algo que cai em concurso público, que está virando, de certa forma, alguma linha de raciocínio de algumas bancas, tá? Que são os dispositivos mistos. Professor, o que seriam dispositivos mistos? Gente, dispositivo misto é aquele periférico, né? Que ele tenha tanto a função de mandar no computador, quando ele também tem a função de passar a informação. Como seria isso? Um exemplo prático. Hoje, todo mundo tem smartphone em casa, certo? Agora eu pergunto para você, você tem teclado no seu smartphone? Aí muitas pessoas vão parar e pensar, claro que tem, professor. Eu clico aqui, eu digito o nome, eu procuro a aula, mas você tem o teclado físico? Não. Você tem um monitor que tem a tecnologia chamada Touch Screen. Grave isso aí que cai muito em concurso agora. O que é Touch Screen? Sensível ao toque. Então, o teu monitor, ele faz a função tanto de passar a informação e ele faz a função de teclado e mouse na hora que você tem a sensibilidade através do toque. Então, por isso que o monitor touchscreen, ele é considerado um dispositivo misto. Agora, se na banca ele não falar para você que é um monitor touchscreen, automaticamente ele é somente saída. Tá? Ele precisa especificar. Se falou monitor touchscreen, né? Ele é entrada e saída, beleza? Uma coisa também que cai muito em concurso público, que são a questão de placa de rede, modem que pode ser 4G, 3G ou modem cabeado, eles são considerados para concurso público, tá? Como dispositivos de entrada e saída. Mas por que eles podem ser considerados, professor, como dispositivos de entrada e saída? Preste atenção, você manda um e-mail, certo? Você está enviando um arquivo, mas você não pode receber um e-mail. Se você recebe um e-mail diferente, com um arquivo diferente, você está recebendo um dado diferente. Então, por isso que é considerado para concurso um dispositivo de entrada de dados e um dispositivo de saída de dados. Então, se cair placa de rede, modem, tanto 3G, 4G quanto cabeado, eles são considerados dispositivos mistos, beleza? E por último, impressora. Mas assim como eu fiz a analogia do monitor, não pode ser uma impressora normal. Ela tem que estar com essa nomenclatura aqui, tá, gente? Multifuncional. O que é uma impressora multifuncional? Vamos lembrar aqui, ó, multi significa várias ou muitas funções. Para quem não sabe, uma impressora multifuncional ela pode ser uma impressora, uma scanner, tem algumas até que tem a função de fax e telefone, certo? Então, por isso que é chamado de impressora multifuncional. Só que se falou somente impressora, automaticamente ele não é considerado um dispositivo misto, ele é considerado um dispositivo de saída, beleza? Então vamos verificar como que se cobra isso, né, em questões de concurso público. Bom, gente, essa questão foi da
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? A FUNRIL foi a banca realizadora no ano de 2016 para o cargo de assistente, e ele cobra o seguinte: o hardware de um computador, além da unidade central de processamento, que sabemos que é a CPU, e da memória, é composto por dispositivos de entrada e saída, que permitem a comunicação com o usuário. Os dispositivos padrão de entrada é o teclado e o dispositivo padrão de saída é o monitor. Alguns dispositivos são chamados de híbridos ou mistos também, porque podem funcionar tanto como dispositivos de entrada e como de saída. Qual alternativa é um exemplo de dispositivo híbrido? E aí ele deixou entre parênteses, né? De entrada e saída. O microfone, sabemos que ele somente manda a informação, porque você fala com o computador, então é entrada, elimina-se. O mouse, somente você tem a opção de clicar em alguma opção ou movimentar o cursor, então entrada. O alto-falante, você recebe a informação, né? Então ele é saída. O scanner, você passa um documento para o seu computador, então ele é um dispositivo de entrada. Placa de rede, nós vimos que é um dispositivo misto, né, como está cobrando aqui na banca, como híbrido, que ele pode ser tanto de entrada e saída, porque você manda um e-mail, por exemplo, e pode receber o e-mail. Então você envia dados e recebe dados. Então está aqui o nosso gabarito. Mesmo que você tenha dificuldade de entender que placa de rede é um dispositivo misto, faça dessa forma, faça por eliminação. Então gabarito E. Beleza? Bom, e para finalizar nossa aula, nós iremos falar sobre um dispositivo, né, que cai bastante em concurso público, gente, que são os dispositivos de armazenamento. O que é um dispositivo de armazenamento? O próprio nome já fala, você vai armazenar arquivos, tá? E o que eu consigo armazenar arquivos? Bom, você tem o HD, que lembramos que para que serve o HD mesmo? Ele serve para armazenar arquivos definitivamente, né? Nós temos o pendrive, que ele é um dispositivo com uma memória flash, que você pode se locomoventar, né? O HD externo também, que você pode se movimentar. E nós temos também o cartão de memória, que você pode também se movimentar ou locomover, né? Então, todos esses tipos de dispositivos aqui, né, eles são para armazenamento. E partindo disso, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, tá? Essa questão foi do Ministério Público do Estado de Goiás, né, no ano de 2016, para o cargo de assistente. Vamos verificar o que ele está cobrando para a gente. Os dispositivos de entrada e saída, né, ou input-output, que é a nomenclatura em inglês, são denominados periféricos. Eles permitem a comunicação do computador com o exterior, possibilitando a entrada e ou a saída de dados. E podem ser classificados de três formas distintas: dispositivos de entrada, quando você manda a informação; dispositivos de saída, quando você recebe a informação; ou dispositivos mistos, que são entrada e saída. Dos itens abaixo, quais são os dispositivos tanto de entrada quanto de saída de informações? Então vamos avaliar, né, quais são os dispositivos tanto para entrada quanto para saída, beleza? Bom, gravador de CD e DVD. Eu sei que vocês vão olhar com um olhar estranho, né, quando se falar gravador de CD e DVD. Se você tem dificuldade para entender algo, passe para a próxima e utilize sempre a técnica de probabilidade erro. Então vamos lá. Teclado, ele funciona tanto de entrada como de saída? Não, porque teclado é somente entrada, tá? Placa de rede, na questão anterior a gente viu que a gente pode mandar uma informação ou receber uma informação, certo? Então você pode considerar entrada e saída. Então a alternativa 3, ela tem que estar correta no teu gabarito. Mouse, você só manda uma informação. Se você só manda uma informação, dispositivo de entrada. Scanner é a mesma coisa, você passa um documento. Se você passa um documento, dispositivo de entrada. Monitor de vídeo, você não passa e você não manda, você recebe a instrução. Se você recebe a instrução, dispositivo de saída. Uma coisa bem importante aqui, ó, o monitor de vídeo, né? Se tivesse colocando monitor de vídeo touchscreen, aí seria tanto entrada quanto saída, mas ele não especificou, então continua somente saída, beleza? Disco rígido, tá? Eu sei que o disco rígido, eu sei que tanto o gravador de CD e DVD, né, ele são para armazenamento de dados, né? Só que na banca em questão,
né, na banca em questão, você poderia utilizar aqui o seguinte, que eu posso armazenar um arquivo ou eu posso também retirar um arquivo, né? Então eu posso passar ou posso receber. Então, para essa questão aqui em questão, né, você vai utilizar probabilidade erro, né? Probabilidade erro. O disco rígido, lembrando que para outras bancas, né, no caso o Ministério Público do Estado considerou tanto o disco rígido quanto o gravador de CD e DVD como dispositivo de entrada e saída, mas a ideia principal, quero que vocês gravem, que sejam, né, como dispositivos que permitem o armazenamento dos dados, né? Então aqui você poderia utilizar a probabilidade de erro. Por quê? Primeiro, placa de rede, eu sei, né, que ele é um dispositivo de entrada e saída. Então, se não tem a opção 3 aqui, você já pode eliminar todas. Essa você elimina, né? Essa você também elimina. A opção 1, ela disse que o gravador de CD, ele é considerado entrada e saída, né? A opção 3, placa de rede, é considerada entrada e saída, só que a opção 5 é scanner. E a scanner nós sabemos que é somente entrada, então você já elimina essa também, tá? Então a opção 5 você já pode eliminar também, assim como você pode eliminar na opção C, tá? Então tá aqui o nosso gabarito. Parece ser meio confuso, mas eu coloquei essa questão porque justamente algumas bancas estão meio que querendo confundir as coisas para vocês. E vocês têm que estar preparados, né, para uma possível, né, questão que pergunte, que exija esse tipo de raciocínio. Mesmo que você saiba que gravador de CD e DVD e disco rígido são dispositivos de armazenamento, utilize a técnica de probabilidade e eliminação. Sempre. Porque se você entender corretamente para que serve dispositivo de entrada e saída, o resto você consegue utilizar, né, associar com eliminação, probabilidade de erro, beleza? Então, o gabarito é a alternativa E, beleza? Então, temos que ficar muito esperto com bancas ESAF, né, FGV, Funrio, que eles não estão cobrando mais coisas básicas. O teclado, o mouse, o monitor, todo mundo já sabe. Então o que eles estão começando a fazer? Eles estão começando a associar vários dispositivos e verificar se você entende realmente para que serve um e para que serve o outro. Beleza? Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre dispositivos de entrada, que pode ser também chamado de periféricos de entrada e saída, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Avaliem a nossa aula e a gente se vê até logo. Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então, faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo, para vocês por apenas 10 parcelas de R$20 para o cargo de auxiliar e 10 de R$25. Vocês podem ter certeza, ponto a ponto do edital. Se vocês cumprirem as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você, lá no dia da prova, vai lembrar positivamente do Lá Concurso, ok? Então conheça o nosso curso, a nossa proposta pedagógica, acessando lacconcurso.com.br. Já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no LAC Concursos. Clique LAC.